O hype era grande para a segunda temporada de Nanatsu no Taizai. Muita gente falando que a primeira temporada era só uma introdução e que agora que a história começava de verdade. Mas no fim das contas, será que foi tudo isso mesmo? Olá, eu sou o Wagner e esse aqui é o canal Tragicômico. Todos os dias tem vídeo novo sobre anime por aqui, então se inscreve logo para continuar acompanhando o nosso conteúdo e também deixa um like nesse vídeo porque me ajuda demais. E antes de começar o vídeo eu queria só avisar rapidinho que os nossos covers já estão disponíveis no Spotify, no Deezer, na Google Play, em várias plataformas de áudio, então bora escutar lá várias e várias vezes porque as músicas são excelentes e eu tenho certeza que vocês vão curtir. São aberturas de anime, né? Vocês vão gostar. Inclusive porque tem abertura de Nanatsu no Taizai em português também por lá, então não preciso nem falar mais nada. Mas agora sim, vamos falar de Nanatsu no Taizai Imashimi no Fukatsu. Eu fiz review de todos os episódios dessa temporada, então se você quiser uma opinião mais detalhada sobre o que eu fui achando ao longo de cada episódio, sobre as revelações, enfim, minha opinião sobre cada episódio especificamente, clica aqui nesse card para conferir a playlist com todos os vídeos, fazendo análises dos episódios individualmente, enfim, vale muito a pena se você gosta do anime e quer uma opinião mais detalhada, como eu já falei. Mas e de forma geral, o que eu achei dessa temporada? Bom, primeiro vamos dar uma olhada na história central dela. Depois de derrotar o Hendrickson e restaurar a confiança de Illiones nos 7 pecados capitais, o perigo real do anime enfim deu as caras. E isso só ressalta aquela ideia de que realmente a história de verdade de Nanatsu no Taizai começa em Imashimi no Fukatsu. Hendrickson e os Cavaleiros Sagrados não eram nada perto do que estava por vir. A Guerra Santa de 3.000 anos atrás havia acabado com a extinção do clã dos demônios que foi aprisionado. Só que agora eles conseguiram se libertar e, é claro, eles estão com uma sede de vingança incontrolável. Uma nova guerra se desenha entre os 7 pecados capitais e os 10 mandamentos, que basicamente é o time de elite do clã dos demônios. E a maior parte da temporada é usada para construir essa história, restaurando aos poucos o poder dos 10 mandamentos e também bufando os 7 pecados capitais. Então, Imashimi no Fukatsu é como se fosse um grande momento de transição da história, que serve para construir e desenvolver melhor esse background de todos os personagens. É até difícil de resumir sobre o que é essa temporada, porque ao mesmo tempo em que ela parece que é sobre nada, ela também é sobre muita coisa. A apresentação dos 10 mandamentos, a evolução do Meliodas, a introdução do Escanor e principalmente a conexão entre o passado e o presente de todos os personagens principais. Nós entendemos bem melhor a história da Elizabeth e quem ela realmente é, conhecemos mais sobre a infância do Ban e da Diane, então realmente tiveram vários pontos importantes para o desenvolvimento da história e que foram conectando todas as pontas. Por causa disso, o ritmo foi bem mais lento que o da primeira temporada, afinal de contas a gente teve bem menos foco na ação, já que agora o foco era mais na história. E mesmo assim o anime foi muito rushado em alguns momentos, justamente para conseguir dar conta de explicar o máximo de coisas possíveis antes do final da temporada. Ou seja, o maior problema de Imashimi no Fukatsu foi o ritmo, mas eu não acho que esse tenha sido um problema do anime especificamente. Acontece que no mangá a gente sente menos essa questão do ritmo, já que os capítulos são mais curtos e obviamente a mídia é estática, então tem um choque muito menor entre as cenas de ação e as cenas mais explicativas da história. O fato é que Nanatsu no Taizai concentrou uma quantidade muito grande e densa de informação nessa parte da história, então o anime não tinha escolha senão passar isso para o público. Por isso essa temporada teve mais problemas do que a primeira, mas também porque ela foi muito mais ousada do que a primeira. Só que eu, sinceramente, achei essa uma boa estratégia no fim das contas. Quando você está escrevendo uma história, é sempre complicado você decidir qual é o momento certo de passar a informação para o público. O ideal é que você divida essa informação aos poucos para que o espectador tenha tempo de ir assimilando cada um dos acontecimentos. E eu sei disso porque eu já cometi esse erro em uma das minhas fanfics. Eu usei os primeiros capítulos para apresentar logo todos os personagens de uma escola que eu tinha criado. Só que acaba sendo informação demais para o leitor memorizar e, consequentemente, nenhum personagem se torna realmente memorável. Por isso eu entendi que o ideal seria eu ter apresentado aos poucos cada aluno, criando uma historinha para cada um deles. E foi isso que Nanatsu no Taizai fez na primeira temporada. Apresentou cada um dos 7 pecados capitais no seu tempo. Só que em Imashimi no Fukatsu a gente tinha uma tonelada de informações novas sobre a história em cada episódio. E isso aconteceu porque na primeira temporada a gente teve bem pouco desse background construído. Por isso foi necessário correr tanto para explicar tudo agora. Mas como eu disse antes,
antes, eu até que achei essa uma boa estratégia. Fazendo isso, a primeira temporada ficou incrivelmente leve e divertida. Qualquer um podia assistir Nanatsu no Taizai sem grandes pretensões e se entreter pra caramba. E isso foi muito bom pra cativar o público e fazer com que todos gostassem da história e dos personagens, além de ser uma boa demonstração do potencial da série. É mais ou menos como a estratégia do primeiro episódio que acontece no futuro, sabe? Você começa a história mostrando algum momento no futuro dela, pra já mostrar pro espectador aonde ela irá te levar e também pra já começar com um momento de ação mais intenso e mais interessante. E depois disso você volta lá atrás e aí sim passa a contar a história desde o começo. A diferença é que Nanatsu no Taizai meio que fez isso com uma temporada inteira e não só com um episódio. Claramente a trama do anime vai ficar cada vez mais complexa e profunda agora, e isso não tem mais tanto problema, porque os fãs já foram conquistados na temporada anterior, que é a mais leve e divertida. Então tudo bem você usar os 5 ou 6 episódios iniciais para mostrar um monte de flashbacks dos personagens e focar mais na história, afinal o público sabe que uma hora o pau vai comer e vai ser da hora. Na minha opinião, isso acabou balanceando bastante as duas temporadas. A primeira ficou devendo em desenvolvimento e a segunda ficou devendo em dinamismo e ação. Imashimi no Fukatsu é extremamente necessário, mas foi menos divertido do que eu esperava. A única luta realmente boa, na minha opinião, foi a do Meliodas contra os 10 Mandamentos. Fora essa, todas as outras eram completamente unilaterais, não eram lutas, eram humilhações. Todas, desde a primeira aparição do Galan arregaçando o Meliodas e petrificando a Merlin, até a luta final do Meliodas contra o Fraldrin. Mas não me entenda mal, eu não tô dizendo que eu achei a temporada chata, não, eu achei ela bem legal, bem divertida, mas menos que a primeira. Só que por outro lado ela acaba sendo bem mais interessante por trazer tantas revelações importantes sobre a história. Então novamente eu sinto que os erros e acertos se equilibram bastante, por isso eu não vou diminuir a nota que eu dei para a primeira temporada, mas eu também não vou aumentar. Pra mim continuou sendo aquele anime nota 7, mas que pelo carisma e por ser tão divertido consegue subir ali para uma nota 8. Vamos ver se nas próximas temporadas Nanatsu no Taizai consegue reunir o melhor dos dois mundos, né? E nos trazer uma saga que tenha tanto ação de qualidade quanto uma história mais bem trabalhada. É bem nítido que daqui pra frente a trama só vai ficar cada vez mais profunda, amarrando o passado com o presente e tal. Então eles só precisam conseguir resgatar um pouco mais do sentimento divertido da primeira temporada, que vai ficar perfeito. Ah, mas tem outro detalhe também. No momento em que o anime começa a se levar mais a sério, a exigência sobre ele, pelo menos a minha, começa a ser maior também. Então fica mais difícil de engolir tantos eventos se resolvendo através de coincidências forçadas, como o Ban caindo de um penhasco bem na frente da caverna do Escanor. O autor está se esforçando para amarrar direitinho toda a cronologia da obra, acho que cabe um cuidado maior com a ligação de um evento com o outro também. E eu acredito que com todas as informações que Imashimi no Fukatsu nos trouxe, também vai ficar um pouco mais tranquilo de desenvolver a história a partir de agora. Então eu tenho boas expectativas para a continuação de Nanatsu no Taizai. Mas e vocês? O que é que vocês acharam? Foi mesmo melhor do que a primeira? Foi pior? Foi igual? Diz aí nos comentários. E é claro, não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo com seus amigos, se inscrever no canal para não perder os próximos lançamentos do Traje Cômico, porque você vai gostar de acompanhar os nossos vídeos, tem muita coisa legal por aqui. Eu agradeço demais pela sua audiência, eu vou ficando por aqui, valeu, fui! Nossos sonhos vão voar mais forte, é fogo que me guia o nosso norte. Se for mentira apenas não